Tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, ela descreve a forma mais linda e gloriosa daqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador e se tornaram uma nova criatura. Glória. Aqueles que nasceram de novo, conforme João, no capítulo 3, ao encontro de Cristo com Nicodemos. E este momento, nós estamos prestes a cumprir a primeira das duas ordenanças que o Senhor Jesus decretou para a sua igreja, que foi o batismo e a santa ceia do Senhor. Só há essas duas ordenanças. A Igreja Católica tem 7, mas o Evangelho Eterno traz apenas 2: batismo e santa ceia. E aqui, amados, em Romanos no capítulo 6, ele diz claramente que quando nós somos plantados, isto é, sepultados com Cristo na semelhança da sua morte. Eu vou pedir a atenção dos batizandos para que vocês possam entender e compreender este ato de obediência que nós estamos prestes a cumprir. 2, 4, temos 6 candidatos ao batismo, não é isso? Aleluia! Amados, 6 para mim são 600. Glória a Deus, é uma multidão. Glória ao Senhor. Nós acabamos, amados, de ler aos Romanos no capítulo 6, do versículo 1. E estamos dando continuidade à ministração acerca destes servos e servas de Deus que hão de descer as águas batismais. E ele diz que aquele que está sepultado com Cristo na semelhança da sua morte, o pecado não mais terá domínio sobre ele. Aqueles que estão mortos para o pecado estão justificados do pecado. Por quê? Porque quando o ser humano pecador morre, ele não pode mais pecar. Também não pode mais se santificar. Quando ele diz que está justificado do pecado, significa que ele não pode mais pecar. Qualquer pessoa que você conheceu, pode ser uma marginal, uma pessoa, não importa. Se ela falece, se ela morre, ele não faz mais nada, nem de bem nem de mal. Por isso que ele diz, na semelhança da sua morte. Porque quando somos batizados na semelhança da morte de Cristo, preste bem atenção, você morreu para o mundo. Entendeu? Entendeu? Compreendeu? Nós morremos para este mundo. Literalmente não, é figurado. Mas se você usar essa figura ao pé da letra e levar a sério, o seu corpo não vai mais fazer aquilo que a sua carne deseja. Ele chama de concupiscência. Concupiscência significa desejos carnais, os desejos da carne, que são muitos. Só um notebook daquele ali é que dá para fazer a lista de quantos são os desejos pecaminosos. Mas o Espírito Santo, que habita em nosso coração, não importa o tamanho da lista de pecado, ele está pronto para dizer, Marcelo, Maria, Joana, não, senhor, você vai pecar. Você vai pecar. Arrependa-se, fuja, saia. Você já morreu para o mundo. Você é uma nova criatura. O Espírito Santo fala em nossa consciência, ele assume o controle da nossa consciência, e aquela voz que é a sua voz, mas não está sob o seu controle, é a voz do Espírito Santo dizendo, fuja, saia. Faça como José, deixa as vestes na mão da mulher de Potifar e fuja dos desejos da mocidade, principalmente os jovens. Não deixe os hormônios subir para a sua cabeça e condenar o seu espírito. Então essa figura de linguagem que ele utiliza é maravilhosa, porque uma vez que você vai se batizar é porque você já se tornou discípulo de Cristo. Vamos ver isto em Mateus, capítulo 28, amados. Em Mateus, no capítulo 28. Veja que sequência maravilhosa o Senhor Jesus nos dá acerca do batismo. A sequência entre discípulo, fazer discípulo e ser batizado. Mateus 28, o 19, ele diz assim. 19. Portanto, ide
ensinai a todas as nações, vírgula, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco, é lindo isso, todos os dias até a consumação dos séculos. Mas preste atenção na ordem. Primeiro ele diz, ensinai a todas as nações. Primeiro você ensina e depois as batiza. Significando que para se tornar discípulo você precisa ser ensinado, para depois vir o batismo. Se você batiza a pessoa primeiro e depois ensina, ela não sabe nem por que foi batizada. Então há essa sequência lógica na palavra de Deus. Primeiro você ensina e depois você batiza. E você está aqui porque você já ouviu de Cristo. Sabe que Ele morreu naquela cruz. Sabe que Ele deu o seu sangue carmesim. Sabe que Ele sofreu uma tamanha infinita dor pelos teus e os meus pecados. Inocente como Ele era, mas de si mesmo Ele deu a sua vida. Para que você pudesse compreender que recebendo Ele como seu Senhor e Salvador, confessando com a sua boca, com a sua língua, Ele faria aquilo que Ele prometeu. Aquele que me confessar, se confessares ao Senhor com a tua boca e creres com o teu coração, serás salvo. É a condição. Por isso que ele deixa claro que aquele que o confessa, aquele que compreendeu, que se deixou ser convencido do Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós não criamos em Deus. Da justiça porque Jesus cumpriu toda a vontade do Pai e voltou para o próprio Pai. E nós não o veríamos mais a não ser naquele dia. E do juízo porque Satanás, o inimigo das nossas almas, já foi julgado. Já foi condenado na cruz. Já foi derrotado na cruz do Calvário. Esse é o fator pelo qual nós estamos aqui, mediante a sua ressurreição, para que nós pudéssemos ter a esperança da bendita glória. A qual o mensageiro do Senhor, Dr. David, o mensageiro enviado, Elias, para que pudéssemos estar preparados mais do que nunca para o maior evento que há de acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Mistério de arrependimento e santidade, dirigido pelo profeta do Senhor, conforme nós bem o conhecemos. E portanto, amados, nesse momento de reflexão espiritual, quero mostrar para vocês também que quando o Senhor Jesus foi batizado, dentro do modelo que ele deixou, que está em Mateus, no capítulo 3, Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 14, ele vai dizer: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E quando ele saiu da água, veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Tem que entrar na água e sair da água. Não é a Igreja Católica, com todo respeito, se tiver alguém aqui da Igreja Católica. Meu pai foi sacristão, eu posso dizer isso com muita propriedade. Batiza ali, com água na cabeça, uma criança. Além do batismo ser por aspersão, ainda é sobre uma pessoa da qual não tem consciência dos seus pecados. Por isso que nós não batizamos crianças, porque elas não têm do que se arrepender. Mas nós temos do que nos arrepender e muito. Mas ele diz para que se cumpra toda a justiça, amados. E a justiça é um dos fatores principais. Vocês estão nesse tripé aí? Aqui tem um tripé, ali tem outro. Eles ficam em pé com apenas 3 pernas. Entenda a entrada do cristão na eternidade como um tripé desse. Arrependimento, justiça e santidade. Da mesma forma que esse tripé, esse instrumento está de pé por um tripé, assim, essa tríade vai nos permitir entrar na eternidade. Se você praticar o arrependimento, a justiça e a santidade. Mas o que é justiça? Olhe bem para mim, preste bem atenção. Justiça
é a particularidade daquilo que está em correspondência com o que é correto, com o que é honesto, com aquilo que Deus se agrada. Glória a Deus. Eu posso repetir. Justiça é a particularidade daquilo que está em correspondência, que concorda com o que é reto, com o que é justo, com o que é honesto. O trono de Deus, a base do trono de Deus, o salmista diz que é feito de justiça. Bispo Marcelo, mas me dê um exemplo de justiça na prática. Vou te dar o que é ser justo. Você vai até se espantar. Mas você vai na feira de rua, de fruta, aí você passa ali e vê aquele monte de cacho de uva para vender, as uvas lindas. Você olha, puxa uma uva daquela, chupa para provar, né? Mastiga. Faz assim e vai embora. Preste bem atenção. Na hora que você puxou aquela uva, colocou na boca e foi embora, você acabou de cometer um crime. Você roubou. Mas uma uva, Bispo Marcelo? Sim, uma uva. Porque aquela uva ali, ela estava fixa em um cacho. E aquele cacho foi colhido lá da vinha, ninguém sabe de qual cidade, de qual estado, de onde veio. O dono daquele banquinho pagou imposto, ele comprou aquelas uvas, pagou imposto, pagou frete, ainda pagou imposto municipal, ainda pagou imposto da barraquinha que ele está lá na feira para a prefeitura. Você não sabe quanto custou aquela uva que você puxou. E você não pagou nada por ela e nem pediu. Mas se você chegar, seu Zé, tinha um seu Zé, né? É José, quando é mulher é Maria. Não, Maria, eu posso puxar uma uva dessa aqui para sentir o sabor? Pode, meu filho, Que uva aguarda, dona Maria. Coloca uma uva boa. Não, essa daqui eu não vou comprar, não. Aleluia, mas ela autorizou. Dado não é roubado. Dona Maria, que uva boa, coloca 2 quilos para mim. Sim, meu filho, eu coloco agora. Vocês entenderam, amados? Então é difícil, sim, mas não é impossível. Isso é o princípio. Porque você pediu. Se você chega 1 minuto atrasado no seu trabalho de propósito, você roubou do seu patrão 1 minuto. Se bem que tem patrão, né, que rouba da gente tantas horas de serviço, não paga hora extra, enfim. Mas a injustiça ele está praticando. E a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino dos... Então, amado, nós temos tudo. E se eu pudesse dar uma martelada nesse relógio? Queridos, mas vocês não vão perder nada. Já estaremos ali. Prestem bem atenção, queridos. Deus tem prazer na justiça. Jesus disse para que se cumpra toda a justiça. Não é uma parte, 1/4, 3/8, é toda a justiça. Por isso que João disse, tu vem a mim, não se preocupe não, me batize. Eu vou dar o modelo, eu vou dar a forma. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Amados, olhem bem para mim, os queridos candidatos. A palavra batismo significa sepultamento. Eu não vou entrar em grego, eu não vou complicar. Vamos ser simples. Sepultamento. A palavra batismo significa sepultamento. Meu pai, depois de tanto tempo na igreja secular, o Senhor o trouxe, o preparou e ele partiu no Senhor. E eu me lembro que eu e a minha família fomos sepultar meu pai lá no cemitério de Genipapo, Campina Grande, minha terra natal. Hoje eu moro em... Aquela moreninha ali fez faculdade, terminou e me arrastou para Pernambuco. 30 anos já em Pernambuco, já me sinto pernambucano. Minhas filhas nasceram lá. Mas hoje eu arrastei ela para cá, para nos alegrarmos diante do Senhor. Do estado da Paraíba, o nosso sublime torrão, queridos. Quando eu sepultei meu pai, até onde eu lembro, não ficou um dedo de fora, um pé, uma mão. Ele foi completamente coberto pela terra. Teu servo Geraldo Joaquim de Santana. Então o sepultamento ele tem que mergulhar, você tem que cobrir, tem que desaparecer desse mundo de iniquidade. Porém, quando você desce as águas, é um símbolo de que você morreu para este mundo. Mas quando você ressurge das águas, aleluia, simboliza a ressurreição, a sua glorificação, aquilo que Deus há de fazer em breve, no dia do Senhor, com o arrebatamento da igreja. Por isso que ele disse, da forma com que Cristo foi sepultado e tornou a viver, para que nós andemos em novidade de vida. Então, se eu puxava uma uva sem pedir, eu não vou fazer mais, eu vou pedir. Se eu mentia, terminou. Se eu adulterava, acabou. Se eu mentia também. Se eu olhava alguma coisa no meu celular, escondidinho atrás da cortina,
ou de madrugada, encerrou toda a nossa vida de pecado. A nossa linguagem, os nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, todos agora são instrumentos de justiça. Vocês viram aqui Romanos. Quando chegar em casa, leia. Vai ser a lição de casa para vocês. Romanos capítulo 6. Todos de acordo aqui? Vão ler e meditar. Se tiver a Bíblia do Matuto, melhor ainda, a Bíblia viva. Consiga aí na internet, vocês conseguem. A Bíblia do Matuto é a Bíblia padrão, chama standard em inglês. Mas é a Bíblia viva. É a linguagem, leia Romanos na linguagem viva e vocês vão ficar maravilhados. Queridos, eu quero mostrar também para vocês, dentro do contexto, vamos para Colossenses, capítulo 12, isso aqui é maravilhoso, glória a Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Ele vai dizer assim, queridos. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados, olha o cemitério aparecendo. Sepultados com Cristo no batismo, nele também ressuscitastes, você não vai ficar dentro d'água, senão você vai morrer afogado. Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Aleluia! Isso é maravilhoso. E o versículo 13: quando vós estáveis mortos, antes de conhecer a Cristo, antes de se tornar discípulo, porque o discípulo é antes do batismo, você recebeu, você conheceu, você creu, o Espírito Santo te convenceu, estavam mortos nas suas iniquidades, pensamentos. Nós pecamos por obras, por pensamentos e por palavras. Vamos repetir? Obras, pensamentos e palavras. Então é muito fácil o cristão pecar, muito fácil manchar as vestes espirituais. É a coisa mais fácil do mundo. É o cristão cometer qualquer tipo de pecado. Por quê? Porque ele está em um envelope de carne e a nossa carne, essa aqui, ó, Maria da carne, não se rende. Olha para mim, amados. A nossa carne não se rende, a nossa carne não se entrega, a nossa carne não se converte. Escreva na capa da sua Bíblia. O quê? A minha carne não se converte. Quem se converte é o meu espírito. Estou crucificado com Cristo. Agora vivo eu? Não. Agora vivo em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que morreu por mim. Está lá em Gálatas. Mas na hora que você der lugar, a sua carne pula da cruz. O velho Adão. Você pode jejuar para ficar assim. Você pode usar pano de saco grosseiro, que é o que nós usamos no arrependimento nacional. Cinza daquela que você pega lá na churrasqueira. Você pode ler a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, orar até ficar rouco. Mas se na hora que vier a tentação você dizer, é só uma vez, é bem rapidinho. Tudo foi perdido. Adão pulou da cruz. Estou aqui, pronto para pecar. Então a carne não se entrega mais. É por essa razão, é por esse motivo que, se porventura você voltar a pecar depois de conhecer o Senhor, depois que recebeu o perdão, depois da misericórdia, enfim, etc, etc. 1 João, capítulo 1, versículo 4. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo? De todo? Pecado. Purifica completamente. Mas para ele fazer isso é preciso, o primeiro pezinho do tripé, arrependimento. Senhor, eu pequei, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu reconheço o meu pecado. Por favor, me perdoa. Eu não vou mais fazer isso, porque eu conheço a tua palavra. Não tenha vergonha. Você não teve vergonha de pecado? Não teve, não foi? Então pronto. Não tenha vergonha também de se ajoelhar diante do Senhor. E é melhor ainda, porque Jesus disse que teu quarto, fecha a tua porta e ora que teu pai está em oculto. Melhor ainda, porta fechada. E larga o rosto no chão. E faça um arrependimento com um rolo de papel toalha, viu? Para chorar. Deixa lá a coriza, deixa lá o laguinho lá. É bom chorar, porque a palavra de Deus diz que um coração contrito, Deus não resiste. Está lá no salmista. Salmo 51. Ele não resiste o coração contrito. Então ele vai liberar o perdão. Mas, João, se pecarmos, não é para pecar, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas de todo mundo. Um advogado, e que advogado? Mas porque ele é meu advogado, eu vou pecar deliberadamente?
Pelo contrário, meus membros agora são instrumentos de justiça, conforme nós vimos. Então isso é maravilhoso, amados. Ele vai nos perdoar. O Espírito Santo vai nos ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte. Resista ao pecado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo Tiago deixa muito claro isso. Saiba, amados, que Satanás tem medo de nós. Os demônios têm medo dos cristãos. Quando você vai andando na calçada assim, os demônios vão dando no outro lado da rua, que eles não veem através de paredes, atravessa a parede, mas não vê. E na hora que ele topa na esquina com um cristão, não tem quando um gato vem bem tranquilo ali na calçada e cruza com um cachorro desse tamanho assim. O bicho dá um pulo desse tamanho assim, ou então um ratinho vem aqui no canto e o gato cruza ali. Ei! Assim, quando eles cruzam com a gente, amados, eles pulam. Tenha certeza, nunca se esqueça disso, eles temem o cristão. Mas o cristão que teme a Deus, que resiste a Satanás, que sabe que nasceu de novo e que está em constante oração, lendo a palavra de Deus, se alimentando, enfim, é o crente com sobrenome, crente temente. Eu sou crente, sou temente, porque o diabo também é crente, ele crê. Crês tu que é um só Deus? Sim, fazes bem, os demônios também creem, estremecem. Tiago capítulo 1, versículo 18. Então, temos que ter nome e sobrenome. Portanto, versículo 13. Quando estávamos mortos do pecado e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou, olha aí, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a célula, versículo 14, que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Ele já fez isso, queridos, já cravou na cruz, rasgou a cédula que nos acusava de dia e de noite para com o Pai. Então, por que temer Satanás? De maneira nenhuma. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque o juízo dele está bem ali naquela esquina. Vejamos. Versículo 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou de si mesmo. Publicamente, Jesus, o Senhor, escorraçou o reino das trevas, através da sua carne, rasgada na cruz do Calvário. Aleluia. Isso mexe com a minha alma. Mas quando eu vejo a palavra aqui, amados, que Jesus fez isso publicamente, eu estou errado. Eu estou lendo aqui, publicamente, ele fez isso, ele triunfou. Versículo 15. Colossenses 2:15, ele diz, despojando os principados, os expôs publicamente. Jesus expôs o inferno publicamente. Eles ficaram envergonhados, os demônios, por causa da nossa justiça. Mas eu vou mostrar o contrário para vocês. A hora está correndo muito rápido, eu vou terminar, amados. Eu vou mostrar para vocês aos Hebreus. Se você tiver a sua Bíblia, abra aí em Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Ele diz... Não, vamos logo a Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Por causa da sequência. Hebreus 6:4. Como é que diz? Hebreus 6:4. Porque é impossível que o crente, o cristão, que já uma vez foi iluminado, que aceitou Jesus como Salvador e provou o dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo, alguns foram até batizados, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, que é a vida eterna lá nos céus, eles recaíram outra vez nos antigos pecados. Aqueles antes de você se batizar, antes de aceitar Jesus, versículo 6. E outra vez, renovados para arrependimento, pois quanto agora, eles de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Aleluia! Amados, até o versículo 6, tem mais coisa aqui no 7 e 8, mas por causa da hora. Se você pecar, ele diz que é impossível. Veja o versículo 6. Ele diz, o versículo 4, Hebreus 6:4. Ele diz logo no começo, porque é impossível, amados. Ele está dizendo que é impossível você voltar a ser perdoado. Porque você está agora expondo publicamente o Filho de Deus, levando ao vitupério. Eu vou pintar as minhas unhas, eu vou cortar o meu cabelo, eu vou pintar o meu cabelo, eu vou voltar para a cerveja, eu vou voltar para a pornografia, eu vou voltar para a masturbação, eu não aguento, os desejos carnais me devoram. Você está voltando, amados, está expondo Cristo ao vitupério, está transformando o sangue poderoso de Jesus em caldo de chuchu. E se você transformar o sangue de Jesus em caldo de chuchu, os demônios vão olhar para você e vai dizer...
É esse aí, que quando me encontrava na esquina eu dava um pulo, igual um rato dentro do gato, igual um gato dentro do cachorro. Bota a cabeça aí, vai colocar o pé na sua cabeça. Porque o sangue de Jesus se torna caldo de chuchu quando você peca deliberadamente. E essa palavra deliberadamente não é eu que estou inventando. Vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 26. Está bem pertinho aí. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 26. Como é que diz? Porque se pecarmos voluntariamente, preste bem atenção. Eita, que ministério duro é esse de vocês. O nosso, né? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, o Evangelho Eterno, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem mal o que fazer. Você está pedindo para Jesus morrer de novo. Ele diz, 27, mas o que haverá é uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quem são esses adversários aqui que o fogo vai devorar? O fogo do inferno, o fogo do lago de fogo, o juízo final. Quem são esses adversários? Olhe para mim. Aqueles que pecam voluntariamente. A resposta está no versículo anterior. Aqui está no versículo 27. E a resposta está no versículo anterior, 26. Se pecarmos voluntariamente. Se você pecar voluntariamente, qual é o adversário de Deus que vai ser consumido pelo fogo? Os que pecam voluntariamente. Esse versículo está aqui, amados. Essa escritura está aqui, para o nosso temor e preparação. E tem que ser duro. Por quê? Porque o juízo será sem compaixão, será sem misericórdia. Mas lá em 1 Coríntios 6, Paulo diz: não sabeis vós que vocês vão julgar os demônios, os anjos que caíram, quanto mais as coisas desse mundo. Então veja o tamanho do privilégio, amados, para aqueles que vencerem. É por isso que lá em 3 e 5 de Apocalipse, o Senhor Jesus, ele mesmo deixa claro: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai que está nos céus, dos santos anjos. Agora leia esse versículo contrário. Apocalipse 3 e 5 ao contrário. Aquele que perder não será vestido de vestes brancas. Riscarei o seu nome do livro da vida e negarei o seu nome diante de meu Pai que está nos céus. Então Jesus é taxativo, ele não é democrático, ele é Deus, Senhor soberano. Ou a gente se arrepende e fica ali diante do Senhor, ou a gente brinca com o pecado e perde a nossa salvação. Então a palavra é dura, mas é maravilhosa, porque ele dá a esperança que todos aqueles que estão escondidos em Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Então nós temos tudo ao nosso lado, amados. Você tem um Pai, tem um Filho, tem o Espírito Santo, você tem a Santa Igreja do Senhor, tem o seu bispo, o seu pastor, tem os irmãos, a comunhão, você tem a palavra de Deus, tem a oração, tem o jejum, amados, você tem um arsenal a seu favor. Mas a distração pode tirar isso de um segundo. Depois de tudo isso que Deus fez, um simples celular, um simples vídeo, uma simples página, um simples descuido, uma simples coisa pecaminosa que você se deixou levar ali, voluntariamente, porque você realmente quer. Você já perdeu. A igreja já foi. No mesmo celular que você está distraído ali, a notícia, o povo desapareceu. Então, queridos, a responsabilidade é enorme, principalmente nós, ministros, de transmitirmos essa palavra no púlpito de madeira, para a igreja se preparar. Igreja essa que nós não temos. Por que não temos? Porque você prega, fala, anuncia, mas em cada altar que está no Brasil, conte quantas pessoas tem lá. Conta aqui em Braga de Cima, conta lá em Agrestina, vá contando mesmo em São Paulo, na sede. Agora vá na igreja do evangelho caramelizado, vá nas igrejas do evangelho fácil, do evangelho doce, onde Jesus é o garçom, a melhor esposa, a melhor noiva, a melhor namorada, o melhor carro, a melhor moto, a melhor chave de apartamento, só coisas materiais. A salvação está garantida, o seu nome está no livro da vida. Não se preocupe, batalhe pelas coisas do mundo, porque a salvação de Jesus já lhe deu. Errado! Jesus disse que temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o que é a justiça? O segundo pezinho. Eita, coisa difícil. Mas é maravilhoso, amados. Por isso que ele disse, ensinando. E eu estou aqui ensinando, nós estamos ensinando. É uma pena que agora não dá para avançar mais do que isso.
Mas se vocês compreenderem, amado, de uma tonelada, 1 quilo, eu já fico satisfeito. Se eu der 1 quilo e 100 gramas, eu estou satisfeito. E das 100 gramas, se ficar 10 gramas, mas se não ficar nada, eu vou chorar. Mas se vocês entenderem que estão descendo as águas para que o seu corpo, olhos, mãos, pés, não sirva mais ao pecado, eu já fico satisfeito. Porque na hora que você for pecar, o bispo disse que eu vou fazer o sangue de Jesus caldo de chuchu. Não vou lá fazer isso não. O diabo tem medo de mim, mas se eu estiver com Jesus ali, agarrado nele, porque Ele é o Senhor da glória, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ai, ai, ai. Eita, Jesus poderoso. Esse Jesus é grande, porque o seu poder é ilimitado. Não há inferno, não há demônio, não há nada que possa nos tirar das suas mãos, porque estamos na mão do Pai. E Ele disse: o Pai é maior do que eu, ninguém pode tomar das mãos de meu Pai, porque eu os comprei com meu sangue. Glória a Deus. Mas eu quero terminar, amados. Eu desejo terminar dizendo aos queridos, aleluia, que o melhor está por vir. O arrebatamento da igreja. Quando vocês descerem ali as águas, eu vou fazer a vocês algumas perguntas, 2 perguntas. Eu vou perguntar aos batizando, os candidatos. Eu vou perguntar: você crê que Jesus Cristo, o Senhor, morreu na cruz do Calvário em carne para salvar a tua alma da eterna condenação? Você vai dizer: eu creio. A segunda pergunta que eu vou te fazer: você crê que Ele ressuscitou para glorificar o seu corpo mortal, para torná-lo semelhante ao corpo dele? Você vai dizer: eu creio. Então eu vou dizer: então eu te batizo como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É tudo isso que Deus quer. Quantos milionários estão no inferno e vão para a condenação? Pessoas bilionárias. Quando a salvação eterna só custa o fruto dos lábios. Senhor, eu creio, eu confesso e mostro com o meu corpo, com as minhas atitudes, com as minhas ações, que eu me arrependi. Deus não quer €1, não quer $1, não quer R$1. Ele só quer a confissão sincera e o arrependimento redundado em justiça. Prático, na prática. Se Deus disser: eu te abençoo, minha filha, e não abençoar, Deus não fez nada. Na verdade, Ele até mentiu. E nós sabemos que Deus não mente. Por isso que o apóstolo Tiago diz: vai foi, meu filho, vai com Deus, vai-te embora. Você chegou na minha porta. Mas se for chovendo de inverno, se você não der ali a roupa, o guarda-chuva, uma sandalinha, matar a fome dele, você não fez nada. Não fez nada. Porque a fé sem as obras, ela é morta. E eu acrescento uma coisa aos amados. Hoje a gente não consegue nem fazer mais o bem. Chega um mendigo na porta de casa, você abre a porta, ele já entra empurrando com a arma, é um assalto. Aconteceu com a gente. Lá em casa, o banco entrou lá, não foi? O supervisor eu achei. Botou uma arma na minha cabeça e Deus deu o livramento. Então, amados, temos que estar diante do Senhor. Até fazer o bem, até ajudar alguém hoje é difícil. Alguns sem saber hospedar um anjo. Você vai hospedar alguém sem conhecer? Qualquer um dos amados, se a gente chegar lá em casa, você está em casa, porque eu os conheço. Nós conhecemos, não tem nenhum problema. Mas, estranho, amados, temos que ter hoje a cautela, queira ou não, porque estamos no fim dos dias, onde o pecado ultra multiplicou-se, triplicou-se, onde a iniquidade está no coração das pessoas, o pecado está dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, amados. Esse é o momento final, o momento em que Cristo disse que a apostasia estaria dando em todas as ribanceiras. Por isso, preste bem atenção, que Lucas capítulo 16, versículo 8, a parte B, o próprio Senhor Jesus diz: quando o Filho do Homem, Jesus, vier, achará fé na terra? Quando eu voltar para buscar uma igreja, vai ter alguém preparado? Ele faz uma pergunta. Por isso que ele enviou alguém para nos preparar. E nós estamos aqui nos preparando. A sua palavra está aqui para nos preparar. A minha responsabilidade, a responsabilidade do pastor Leonardo, a responsabilidade do Pisa Vieira, do evangelista Lau, é imensa, amados, porque será exigido de nós. A Bíblia diz que o juízo começa primeiro por nós, a casa de Deus, e depois vai para os membros. E se só o justo se salva, com muita dificuldade, diz 1 Pedro, onde é que aparece o ímpio pecador que não deu nem crédito à palavra de Deus? Então, aqueles que tiverem de sofrer e morrer, encomenda a Cristo, recomenda a sua alma. Porque se você morre como justo, Deus se agrada, mas se você morre como ladrão, como malfeitor, infelizmente, amados, ele deixa muito claro que é uma tristeza. Então, queridos, nesse momento de reflexão gloriosa,
Nesse momento que nós vamos descer as águas batismais, nesse momento que agora você entende que vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para cumprir a justiça, que o seu corpo agora vai ser os seus membros do seu corpo vai ser utilizados agora para a justiça, não é mais para a fornicação, para a prostituição, para a lascívia, não, nenhum tipo de pecado. A Bíblia mostra várias listas de pecado. O seu corpo agora é templo do Espírito Santo, para ser usado para o Senhor, para ser preparado para o Senhor, para a sua vinda gloriosa, para que você possa ver a face do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Seria a paz com todos? Porque sem santificação, ninguém verá a face do Senhor. E quem não vê a face do Senhor vai ver a face de quem? Já sabe. Então, amados, a palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia. A palavra do Senhor é gloriosa. Então nós estamos encerrando, queridos, essa breve palavra sobre o arrependimento voltado para a preparação no batismo, no descer das águas, tudo simbólico, é só um símbolo. Você não vai morrer ali, eu não vou matar você afogado de maneira nenhuma, eu garanto a você que eu não vou fazer isso. Mas espiritualmente, todos os seus pecados ficaram sepultados diante do Senhor. Quando você voltará uma nova criatura. Você voltará renovado, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, porque você foi transformado pela renovação do seu entendimento através do Espírito Santo, que pela palavra de Deus nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado Ele perdoa, conforme nós já vimos. É claro que se a gente entrar em detalhes aqui, a gente vai ver que tem alguns pecados que não tem perdão. Isso a gente vê mais na frente, talvez outro dia. Mas como tem visitado, eu vou dizer. Tem 4 pecados que não tem perdão na palavra de Deus. Quais são? A blasfêmia contra o Espírito Santo, todos nós sabemos. Suicídio. Falta de perdão. Jesus disse que aquele que não perdoar, meu Pai também não vai perdoar. E procrastinação. Amanhã eu aceito Jesus, um dia quem sabe. Então, queridos, fora isso, Jesus perdoa tudo e a todos. Isto é maravilhoso. Queridos, eu convido a todos agora para ficarem de pé. E nós vamos orar por estes servos e servas de Deus que vão descer as águas. Por este momento seríssimo que nós vamos praticar agora. Porque o Senhor assim ordenou que nós ensinássemos, batizássemos, para que eles se tornassem membros do seu corpo e pudessem ver a face do Senhor. E não é fácil, principalmente para quem é jovem, para quem o Senhor trouxe, porque esse mundo é colorido. A Bíblia é preto e branco para os jovens do mundo. Então é muito atrativo. Para os que têm mais idade, eu tenho 51 anos, na experiência, sempre temos uma vantagem em cima dos jovens. Mas o Senhor, quando o assunto é pecado, Ele trata todos do mesmo nível. Então, o que nós não vamos fazer agora, o que estamos prestes a fazer é de extrema responsabilidade. Depois que vocês surgirem daquelas águas, vocês têm a incumbência, a responsabilidade de honrar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque amanhã estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. A primeira Santa Ceia daqueles que vão descer as águas. Tal qual a mesma responsabilidade e o privilégio que o Senhor nos deu para que possamos entrar no seu reino muito, muito em breve. Então que o Senhor Deus nos abençoe no mais santo e poderoso nome de Jesus. Eu vou pedir a todos vocês que dêem só um passinho bem pequenininho para frente, nessa linha aqui, nessa linha aí atrás, aí. Fiquem bem alinhados. E eu vou apresentá-los e nós vamos nos dirigir às águas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento santo e sagrado, Senhor, eu te apresento os teus servos e servas que se colocaram diante de ti, dando um passo à frente para cumprir o teu mandamento, Senhor, a primeira ordenança da tua palavra, que é descer as águas batismais. Para que, Senhor, a tua evidência, a tua marca, Senhor, lá na cruz do Calvário, esteja revelada neles, cravada e escrita nas tábuas dos seus corações,
como praticando a justiça que tu ordenou quando foste batizados lá no Rio Jordão através de João Batista. Pai Santo, eu os abençoo no teu nome, para que eles possam, Senhor, viver uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida de pureza, para que a partir de hoje os seus membros, os seus corpos possam glorificar o teu nome, e que de maneira nenhuma eles venham a pecar, e que se porventura eles vierem a pecar, Senhor, porque a tua palavra diz que não há homem que não peque. Eu te peço, Senhor, que tu os perdoe no momento em que eles se arrependerem de todo o coração. Assim eu os entrego diante de ti nas tuas mãos, e eu os abençoo em teu nome, para que eles cumpram a justiça diante de ti na tarde deste dia. Assim nós te pedimos, assim eu te peço e te agradeço, no mais santo e poderoso nome do Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Malaura, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os seus pecados? Você crê que Ele ressuscitou para te justificar e te dar um corpo glorioso conforme Ele prometeu? Então eu, Bispo Marcelo Santana, ministro do Evangelho do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fechar? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Os filhos de Jesus. Glória a Jesus. Afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Irmã Thalita, você crê que Jesus Cristo, Senhor, morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os teus pecados? Você crê que Ele ressuscitou para te justificar e te dar um corpo glorioso semelhante ao dele? Então eu, Bispo Marcelo Santana, ministro do Evangelho do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, eu te batizo, Pai, Filho, Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só Amado tenho irmão Severino, você, eu crê que Jesus Cristo, Senhor, palavra de veio em vida carne eterna. e morreu na cruz do Gólgota para perdoar todos os seus pecados. E se eu creio que brevemente Ele vai ressuscitar para te glorificar e te dar um corpo semelhante ao dele, então eu, Bispo Marcelo Santana, ministro do Evangelho do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus! Aleluia! Pelo teu amor sou
Sou totalmente teu. O Senhor crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, veio em carne e sofreu, derramou seu sangue para perdoar todas as suas iniquidades, todos os seus pecados. O Senhor crê que Ele está vindo, Ele está voltando e que Ele ressuscitou para glorificar o teu corpo, para te dar um corpo como o dele. Então eu, Bispo Marcelo Santana, ministro do Evangelho, Ministério Santo do Senhor, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele abriu mão de sua glória. Aleluia! Por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um cajado. Amado irmão, você crê que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te dar a eterna vida? Você crê que Ele ressuscitou para a tua justificação e para te dar um corpo glorioso igual dele? Então eu, Bispo Marcelo Santana, ministro do Evangelho, do Ministério Santo do Senhor, te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A Trindade. Glórias, aleluia! Novas Aleluia! vai, e eu me despedi dos meus pais. É o caçula, né? Da fé? É o caçula, sim. Amado, você crê, querido, que o Senhor Jesus veio em carne, morreu, sofreu naquela dura cruz por causa dos teus pecados, para perdoar os teus pecados e te purificar de toda iniquidade? Você crê que Ele está vindo através do arrebatamento da igreja, glorificar o seu corpo, te dar um corpo novo, um corpo glorificado semelhante dele? Então eu, Bispo Marcelo Santana, ministro do Santo Evangelho, do Santo Ministério do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santíssimo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia! Pra onde Muito obrigado, Senhor, por essas vidas que se entregaram e que hoje, Senhor, foram batizadas. Pai, guarda elas no Teu nome, protege-as pelo Teu sangue. Muito obrigado, Senhor, pela presença de todos que estiveram aqui para testificar que Tu morreu na cruz e que Tu estás vindo para nos glorificar e nos dar um corpo glorificado semelhante a Deus. Dia do arrebatamento da igreja. Para Jesus, glória a Jesus. se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um